Alves e este é o seu... Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suquita, ensinando para vocês, iniciando aí para vocês mais um vídeo. Vamos lá, hoje é dia 15, isso mesmo, dia 15 de outubro do ano de 2019, 19 diz. Desculpa eu fazer assim, ofegante, porque eu fiz um vídeo anterior, tá? O assunto que eu vou falar hoje tem a ver com a data de hoje, porque hoje é o dia dos professores, isso mesmo, hoje é dia 15, hoje é dia 15 de... desculpa, hoje dia 15, hoje é dia dos professores, dia 15 de outubro. Eu lembro muito dessa data quando eu era estudante, né? Estudante aí de ensino médio, de ensino fundamental, né? Quando eu era moleque, como diz no popular. Eu lembro que essa data ela fazia que muitas escolas não tinham aulas. Inclusive eu lembro de uma vez eu ir pro colégio e não saber que naquele dia, no dia 15 mesmo, não estava tendo aula porque é dia dos professores. Mas nos outros anos anteriores eu lembrava que não tinha aula tal, e coincidia com o Dia das Crianças, né? Mas eu vou explicar aqui a importância do professor, né? Uma profissão nobre, né? Claro, pouco valorizada, sim, é uma profissão infelizmente pouco valorizada, eu acho que poderia ser mais valorizada, né? Só que é uma profissão que a gente tem grandes, historicamente a gente, na vida muita gente teve grandes professores, só que infelizmente no meio das laranjas maravilhosas que são os professores, tem laranjas podres, né? Tem podridão, né? Não é todo, porque assim, não é toda a profissão, não é porque é professor que o professor é santo. Eu mesmo já convivi com uma professora que era uma verdadeira filha do diabo, não é verdade, né? Eu já convivi com uma professora que ela só não me assassinou porque ela não tinha arma, né? Para deixar bem claro que professores, tem professores que são bons, gente boa, gente cabeça no lugar. Mas tem professores que, vou te falar uma coisa, são um verdadeiro, né, coisa ruim na terra, né? Por isso que eu acho que a importância de formar bons professores, a importância dos professores ter um T maiúsculo, né, para dar aula. O professor tem que ser motivado, o professor não tem que ir para a escola, porque eu preciso dar aula para ganhar o dinheiro no final do mês. Não é assim, né? A profissão de professor é vocação, assim como a profissão de advogado, assim como a profissão de médico, jornalista, né? Engenheiro, arquiteto, cantor, é vocação. Então você tem que ter a vocação, né? Se você não tem vocação, não dá para você tentar, por exemplo, você faz um curso, uma pedagogia, por exemplo, né, e aí virar professor. Se você não tiver, por exemplo, vocação, não adianta, não adianta, né? Professor tem que ser vocação, professor tem que ter o amor aos alunos, né? Por mais que tenha alunos que não gostam de professor, tal, mas tem que ter um amor ao aluno, né? E uma coisa que a gente tem que usar um pouco o cérebro. Já reparou que essas agressões físicas que acontecem nas escolas contra professores, a maioria dos professores muitos professores são culpados e a mídia põe como vítima? Porque se você for analisar, o aluno só pega ódio do professor quando o professor se insulta. Eu tô falando isso, cara, porque eu convivi com situações assim na escola. Eu mesmo já fui insultado por professor, né? Fui perseguido por professor, eu conheço aluno que foi xingado por professora, né? Então, tudo bem. Não é que eu estou dizendo que os professores são culpados. Não é todos os professores são santos. São professores, tem professores que são injustiçados, são agredidos injustamente na sala de aula? Tem. Só que aí, infelizmente, são poucos. A grande maioria dos professores que sofrem agressão física é só porque provocaram, né? Acho que o professor tem que ter o papel de um pai. O professor não é o papel do pai, digamos, ter que substituir o pai, não. Tem que ser o papel daquela pessoa que trata os alunos como os filhos. Eu conheço muitos professores, esses professores vão ser lembrados eternamente. Quando chega na sala de aula e trata os seus alunos como os filhos, só que com aquela regra, você tem que obedecer, você não pode passar do limite, mas dentro vou te ajudar aqui, a matéria, isso aqui, ó. Isso aqui, quando o professor quer te ajudar, o professor ganha milhões de pontos com o aluno e milhões de pontos com os pais dos alunos. Mas quando o professor quer ferrar, né? Quer ferrar a vida, né, do aluno, ele acaba perdendo ponto por todo mundo, né?
Então a gente tem que entender que o professor, você tem um lado positivo e um lado negativo. A gente tem ótimos profissionais e péssimos profissionais. Claro que a grande massa dos professores, a grande número de professores são pessoas boas, né? Tanto professores de creche, professores de ensino médio, de ensino fundamental, não, ensino fundamental antes, né? Professores de creche, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né? Antigo ginásio, e de faculdade, né? E professores de cursos, né? Professores de cursos por aí. Então são esses professores que dão a vida, que precisam ser valorizados. São professores que fazem parte da nossa vida social. Se você for analisar, a primeira figura de uma pessoa que não tem nada a ver com família, que não é pai, mãe, tio, avô, né, primo, né, o vizinho, o irmão, é o professor. O professor é a primeira figura do mundo. É a primeira imagem que você vê que o mundo existe além da sua família. Que existe mundo além da sua família. Eu estou falando isso porque quando eu tive contato com professora, com escola, em 1989, há 30 anos atrás, eu tinha quantos anos? 5 anos. Eu frequentei a pré-escola, o popular Pezinho. Na época que a Erundina, Luiz Erundina, era prefeita aqui em São Paulo, que era uma excelente prefeita no tocante à educação, né? Desculpa o pessoal da direita, mas eu vivi a época da Erundina prefeita e eu gostava. E minha mãe gostava também muito disso. E aí, do Erundina, eu contei pessoalmente com o Erundina no passado na campanha para deputada, aqui perto do trabalho. Então eu comecei em 1989 na pré-escola, né? E a primeira figura que eu tive contato, ou seja, os familiares, né? Foi a professora. E fui bem tratado pela professora. Eu não lembro o nome dela, mas eu fui muito bem tratado por essa professora, né? E aí eu comecei a me sentir bem. Foi a primeira vez que eu fui colocado sozinho no lugar, né? Sem pai, sem nada. E depois eu acabei gostando. Eu vi que isso precisa, que depois que a gente foi perceber que isso precisa, a gente precisa ter isso, né? Por isso que eu acho que é importante você, quando você tiver um filho, botar numa creche, numa pré-escola, para ele poder entender que existe vida sem os pais. Dá para viver sem os pais e a mãe. Dá para viver sem eles um pouquinho no dia, pelo menos, né? E é assim que a gente foi se acostumando, né? E a gente consegue viver socialmente. Então a figura do mundo, né? Do mundo foi com professora na pré-escola, né? Isso vai fazer 30 anos, hein? 30 funk anos, né? Vamos mostrar que eu sou velho para pé, eu tenho 35, isso foi 89 com 5 anos de idade, né? Fiquei 2 anos, né? Estudei 2 anos de pré-escola. E vou te dizer uma coisa, aquilo foi um aprendizado na minha vida, aquilo foi um ensinamento positivo para o meu ser que é hoje, né? Por ser Nilson Alves que é hoje. Então o professor tem uma importância na vida da pessoa, a primeira figura fora da vida social que a criança tem contato, que a criança tem referência, mas isso só vai acontecer quando o professor é bom. Quando o professor é ruim, quando o professor é um péssimo profissional, ele vai ter referências ruins, né? Não é que eu estou justificando aqui, eu sei que vai ter justiceiros virtuais aí me atacando, mas eu não estou justificando a agressão física contra professor, tá? Vou deixar bem claro aqui, né? Sou contra. Eu estou dizendo que tem motivos, e a maioria dos motivos são que professores insultam outros. Eu já vi professores no colégio que eu estudava, no último colégio, que insultava pessoas que vinham da periferia, de favela. Insultava, né? Tem professores que não, tem professores que abraçam. Eu reparava isso. Claro que no meio de professores tem muitos anjos e tem muitos capetas, né? Eu mesmo já fui perseguido por uma professora no ano de 1994, igual que eu falei no começo do vídeo, ela só não me assassinou porque ela não tinha um revólver. Porque o ódio que ela tinha sobre mim era tão grande que ela iria me matar dentro daquele colégio, sem dúvida nenhuma. Porque ela me perseguia, ela pedia para alunos me xingarem de débil mental. Ela fazia uma perseguição dentro daquele colégio, né? Eu estou falando assim porque eu não vou falar nomes, tá? Mas ela é uma professora que me perseguia dentro daquele colégio, né? Graças a Deus foram única, que foi a capeta. O restante foram professores, digamos, normal, e até tivemos ótimos professores dali por diante, né?
também não é porque eu tive uma péssima professora, acho que a pior professora que um ser humano pode ter, que eu não vou dizer que eu tive professores bons, eu tive ótimos professores. Bom, pessoal, então parabéns a todos os professores, que Deus esteja com vocês nesse dia, que dê forças e dê motivações e dê inspirações para vocês continuarem aí, nessa dádiva divina, nessa vocação chamada professor. Fui.